Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Pessoal, hoje nós vamos tratar aqui do caso da pequena Maria Fernanda. Por que nós vamos tratar desse caso? Porque a gente não esquece aí também do caso da pequena Noemi, né? E aqui mais um caso com algumas semelhanças, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente ter noção do percurso que essa pequena fez. Tem muita coisa ainda sem resposta, tá? Mas vamos acompanhar aqui um trechinho para a gente entender. Aonde ela morava, vamos Na ver área aqui. onde a menina desapareceu. Foi a partir daqui que começou uma busca angustiante, marcada por esperança, medo e muitas perguntas. A gente está dentro da casa onde a pequena Maria Fernanda estava sozinha, esperando os pais voltarem da represa. Essa que você viu aí, que é bem próxima daqui, olhando pela janela, vai dar aí uns 80 metros no máximo, né? Bom, é uma casa simples. Bom, segundo o que foi dito, a pequena estava dormindo e os pais foram ali na represa, perto, a 80, 100 metros da casa, pescar talvez, né? E deixaram a pequena ali na casa, dormindo. De 3 quartos, muito bem organizada, simples, mas tudo muito limpinho. E esse aqui, gente, é o quarto da pequena Maria Fernanda. Olha, tudo muito organizado. A gente está vendo aqui algumas luzes de perto. O quarto de uma bebê, né? A gente está tendo no berço ali, apesar dela já ter crescido, tá? Seus 2 aninhos. Mas esse é o quarto da garota, olha só. Vemos o sítio dela aqui, ainda no cantinho. Bom, e aí, ela sozinha, então ela sai aqui da casa. Vamos Provavelmente, a Maria Fernanda fez. O pai dela, até por saber que ela era bastante ativa, né, bastante serelepe, acabou colocando uma barreira de contenção ali. Ó. Então, essa é a sala. Ela estava sozinha. Quando ela se deu conta que estava sozinha, provavelmente bateu o desespero ali nela, né? Ela sai essa parte aqui externa da casa. A gente tem aqui, ó, uma barreira de contenção feita pelo pai dela, porque provavelmente ela transitava aqui. Do lado de lá, a casa é toda fechada, e do lado de cá, a gente tem uma barreira aqui, ó. Vou mostrar para você que está acompanhando. O pessoal, inclusive, está trabalhando aqui, o pessoal da fazenda, a perícia, está tudo por aqui. O pai colocou essa barreira de proteção na intenção de evitar que ela passasse, até porque esse era um caminho que ela fazia muito com o pai, você vai entender por quê. Bom, possível ela pular aquilo ali era, né? Porque não é tão alto assim como ele disse, uma criança serelepe, né? Bem esperta ela era. Para a polícia, a mãe disse que essa porteira estava fechada. Então, provavelmente, a Maria Fernanda passou por esse vão. Ela subiu aqui na porteira pequena, passou por esse vão e acabou caindo aqui nesse cimento. A mãe relata para a polícia que ouviu um choro, que não atendeu no primeiro momento. Possivelmente, quando ela passa por aqui e cai. Então, a mãe... Bom, aqui nós temos outras versões, tá? Pular esse portão também não é nada difícil para uma criança. Porém, tem outras versões aí, que a mãe conta que ela caiu, ela ouviu, mas ela não atendeu imediatamente. Em outro momento, ela diz que assim que ela ouviu, ela voltou imediatamente. E ainda tem uma terceira história que ela conta também. Então, aqui já não fica muito claro se voltaram imediatamente, não deram tanta importância. Que tempo foi isso, exatamente? Essa informação não temos, tá? Bom, vamos traçando aqui um paralelo junto com paralelo junto com o caso Noemi, tá bom? Vamos lá. Desesperada, ouviu o choro, no primeiro momento deixou para lá, depois corre aqui e já não encontra mais a filha. A mãe ouviu o choro, desesperada, deixou para lá, no segundo momento ela volta ali. Já é uma outra história. Como eu disse, afirma que essa cerca estava fechada. A polícia acredita que a Maria Fernanda tenha feito esse caminho. Vamos relembrar. Segunda, por volta de 9 horas da manhã. Os pais saem da casa e vão até a represa que está no canto. Quando eles voltam, depois de escutar o choro, já não encontram mais a pequena Maria Fernanda. A gente está falando de uma garotinha de 2 anos, mas que era muito serelepe, era muito esperta. Inclusive, os policiais falaram que vídeos feitos pela família mostravam ela caminhando por aqui, ó, e vindo para esse local muito especial, que é o curral, onde o pai dela vinha muito, onde ela vinha muito com a mãe. Então, a família a família acredita que ela tenha saído da casa para procurar os pais aqui nesse ponto. Olha só, esse é o curral, que o pai trabalhava aqui na fazenda, então ela vinha muito. Então a polícia acredita que a partir daqui, então, ela desce até o rio. A gente vai refazer esse caminho, aliás, junto com a perícia também, para tentar entender o que de fato aconteceu. A polícia não descarta nenhuma possibilidade, mas acredita que tenha sido uma
fatalidade. Muitas pessoas perguntaram, será que alguém levou a Maria Fernanda? Ela tinha sinais de violência? A polícia responde de cara que não, ela não tinha sinais de violência. A perícia vai poder responder essas outras perguntas. A perícia acredita, ou a polícia acredita, que ela foi encontrada sem roupa porque tinha o costume de tirar a roupa quando estava com calor. A mãe falou isso para os policiais, olha, a Maria Fernanda quando estava com calor ia tirando a roupa, por isso ela foi deixando peças de roupa no caminho até chegar com o rio. E é para lá que a gente vai, para você entender como ela foi encontrada e de que forma tudo aconteceu. Agora aqui eu quero que vocês observem uma coisa. O percurso aqui que a pequena fez é basicamente 2 quilômetros. A gente tem aí, né, se você perguntar para um pediatra, para pessoas, né, que têm noção da energia que uma criança tem para fazer determinada coisa, principalmente uma caminhada no meio da mata, por mais sererepe que ela tenha sido, você vai entender que 200 metros para uma criança não é 200 metros para um adulto. Ou seja, 200 metros equivale a uma distância muito maior, vide o tamanho das perninhas de uma criança. Essa pequena iria completar exatamente 2 aninhos no dia do ocorrido, né? No dia que a encontraram. Então, vocês vejam, eu quero que vocês observem o percurso, o quão longe é para uma pequena de 2 aninhos andar sozinha. A polícia, fizemos o caminho percorrido pela força-tarefa, uma busca que mobilizou moradores. Aqui já deixa um ponto de interrogação. A polícia foi de carro e ela foi andando, caminhando. Então, é uma distância considerável. A fazenda dele está aqui, tá vendo? Só até aqui, tudo bem, ela poderia caminhar, né? A gente não duvida disso. Aliás, criança é capaz de tudo mesmo. Mas eles não fizeram o mesmo percurso a pé, como ela fez. Eles já foram de carro, né? Então, vamos. Vários equipes de resgate numa corrida contra o tempo para encontrar a criança com vida. 800 metros da casa. Uma criança de 2 anos é uma distância considerável. E daqui até o local que ela foi encontrada, a gente ainda vai andar mais ou menos 1 quilômetro. Bom, próximo aqui, a metade do caminho mais ou menos, né? Onde tá... Aqui tem outro fator importante, tá? A casa onde a Maria Fernanda foi encontrada, a polícia encontrou as primeiras pegadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse local aqui. O que foi encontrado e como é que isso leva vocês até onde ela está? Exato, esse local aqui então é o primeiro local onde tem encontrado pegadas condizentes com o pé da Maria Fernanda, né? Um dos populares aqui estava quem localizou essa pegada, trouxe eu enquanto delegado e o pai da criança aqui foram os primeiros a visualizar essa pegada. O pai, ao avistar, já afirmou que era condizente com a da Maria Fernanda. Então aqui nós preservamos esse... Eu vou colocar aí na capa do vídeo a foto da pegada da pequena, tá? Na foto que eles divulgaram, parecia que ela estava pisando numa areia molhada, uma areia acinzentada, úmida. E já aqui, tudo bem que eles disseram que já tinha chovido, apagou a pegada, mas se a gente prestar atenção, a cor desta areia, desse solo aqui, não é a mesma cor da foto, tá? Não sei explicar isso para vocês, mas não é a mesma cor, não é o mesmo tipo de areia, tá? Esse local, porque havia mais umas 2 ou 3 pegadas, no sentido de que ela teria seguido aqui. Com as chuvas, né? Hoje, agora não é possível ver mais uma pegada, aqui teve um intenso trânsito de pessoas que estavam auxiliando essas buscas, mas aqui foi onde nos direcionou para que a Maria Fernanda teria passado aqui e aqui concentramos o receio das buscas. Visto do alto, o cenário impressiona. Olha a distância vista do alto, tá? Assim, é possível ter a real dimensão da distância percorrida pela pequena Maria Fernanda, uma menina de apenas 2 anos, que enfrentou sozinha um trajeto difícil e cheio de obstáculos. Quase 2 quilômetros depois, a gente... Isso aqui não dá para a gente imaginar. Considerando que a gente tem que levar em consideração que a pegada dela, ela estava descalça. Ela não tinha proteção nos pezinhos. Como ela conseguiu caminhar descalça por tanta mata, tanto, né? Foi um dia de sol, uma noite de chuva e frio.
como ela conseguiu caminhar lá da casa 2 quilômetros até onde ela foi encontrada, descalça. Por que ninguém relatou aí nas investigações o estado do pezinho dela? É outra coisa, né? Porque não machucou, não cortou, não feriu. Esse monte de galho, de mata, vocês vão ver aí a mata que ela passou, tá? Vocês viram aí o quanto o caminho é difícil, é complicado. Provavelmente 2 dias caminhando, a pequena Maria Fernanda. Que criança de 2 anos consegue caminhar 2 dias? Outra pergunta que fica no ar. 2 dias, considerando um dia, uma noite ou outro dia. É muito tempo caminhando à noite no escuro. Vem parar nesse local. Por onde a gente olha, vegetação alta, com bastante fechada, e o rio está logo ali embaixo. Tanto é que os carros eles só chegam até esse ponto. A perícia está um pouco mais na frente, com os policiais civis, com o doutor. Quer dizer, daqui para lá eles não podem ir de carro, tem que seguir a pé. Ramon ali, que acompanhou desde o começo, e essa é a situação. É difícil imaginar. Nós fizemos um caminho de carro, é difícil imaginar uma criança de apenas 2 anos fazendo. Para mim é praticamente impossível imaginar isso, mas esse trajeto. Mas o que aponta as primeiras investigações é justamente isso. Que a Maria Fernanda fez esse caminho nesses 2 dias que ela andou para chegar na beira do rio. E ali, ó, onde os policiais estão, é o Rio Paraíso, o local onde o corpo da pequena Maria Fernanda, de apenas 2 anos, foi encontrado. Pelo caminho ficaram as marcas da passagem da garota, peças de roupa, fraldas e pequenos indícios que transformaram em pistas fundamentais para as equipes conseguirem reconstruir. aqui. Aqui está a imagem da pegada que eles tiraram. Bem diferente esse solo daquele solo lá, né? Enfim. E nos últimos passos da menina, a gente está acompanhando os policiais aqui no local, se aproximando do Aqui rio. vocês olhem quanto obstáculo havia e há antes de chegar ao rio. E ela como o quê? Sei lá, um Rambo, sei lá, né? Conseguiu ultrapassar tudo isso. E daqui já dá para ouvir o barulho, mas olha só como a mata é fechada. Imaginar que uma criança de 2 anos tenha feito esse caminho aqui é uma coisa surpreendente, assim, eu não sei nem como classificar, porque os policiais que trabalham com esse ponto estavam ter chegado até aqui, ó. Olha, daqui já dá para escutar o barulho e a quantidade de água. Foi nesse ponto, dentro do Rio Paraíso, que o corpo da garota foi encontrado. O local impressiona. Água corrente, pedras, vegetação fechada e um terreno acidentado. Um ambiente hostil até para adulto. Para os investigadores, Maria Fernanda pode ter caminhado por quase 2 dias enfrentando sozinha todos os desafios. Aí a gente para ver uma reportagem dessa, e muito bem feita, por sinal, mas tão bem feita que aqui mostra pra gente, parabéns aí o rapaz que fez, mostra pra gente que é uma coisa irreal, gente. Irreal isso. Vale lembrar que ela desviveu por hipotermia, desidratação e ainda a possibilidade de afogamento também. Mas como? Ela foi tirando a roupa pelo meio do caminho, tá? Mas tem uma outra versão que eu vi numa outra reportagem que eu vou até passar aqui, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês um trechinho dela caminhando. Não vou nem deixar o áudio, porque tem palavras que o YouTube não aceita, mas está aí, ó. A pequenininha, olha as perninhas, olha essa fragilidade. Dá para a gente entender que nessa dificuldade para andar até ali, ela tenha feito todo esse caminho. E aqui vale lembrar que a Polícia Civil, parece, né, que foi fazer aí as buscas, levaram, né, o cachorro e tal, e o cachorro não encontrou nada ali ao redor, e também o fato de que quem encontrou a pegada dela
foi uma terceira pessoa. E a partir dali, da pegada dela, é que o cachorro conseguiu farejar até o ponto que ela foi encontrada. Isso é a versão contada, né, em outra reportagem. Bom, por que eu comparo isso aqui ao caso Pequena Noemi? Porque, mais uma vez, é uma coisa inimaginável para uma pequena, nos dois casos. A única diferença aqui é que os pais aí da Maria Fernanda foram indiciados, podem pegar até 8 anos de prisão por negligência, por... Como é que é o nome que dá? Abandono de incapaz temporário, né? Porque foi um curto período, mas foi abandono de incapaz, deixar a pequena sozinha. E eles também podem merecer aí o perdão judicial, né? Pelo fato de que só o fato da perda da pequena já é um castigo, já é uma punição muito grande. Vendo aí as fotos da mãe, o desespero da mãe, a gente entende que realmente, neste caso, diferente da frieza que nós vimos lá na família de Pratinha, a mãe está realmente muito abalada, sendo amparada. O que nós não vimos lá em Pratinha. A polícia de Goiás também, esqueci agora o nome aí da cidade, também levou aí em consideração o fato de que, né, os pais não poderiam ter abandonado a pequena. Então, eles estão, sim, considerando a negligência, o abandono de incapaz, né, abandono vulnerável, temporário, né, porque foi por um determinado período só de tempo, mas não importa, abandonou. E lá já, em Pratinha, não consideraram absolutamente nada. Nem a piscina, não questionaram as câmeras, que foi supostamente não estavam funcionando, não consideraram que o pai e a mãe estavam em casa, não consideraram a visita que estava lá também. Bom, no caso de Pratinha, deixou muito, muito a desejar. O que não quer dizer que a história também contada ainda tem 10 dias pela frente para fechar esse caso, e foi o prazo que a PC deu, né, a Polícia Civil deu, que não quer dizer que eles também não sejam, que eles não estejam vendo também esse lado de que está uma história muito mal encaixada também. Será que foi realmente isso que aconteceu? Essa pequena percorreu todo esse caminho sozinha. Quem encontrou ela? Que pessoa foi essa que encontrou? Que também não foi mostrado, não foi falado? Então, assim, no caso, pelo menos não, né? Porque misericórdia, ninguém merece. Mas no caso da Maria Fernanda, a polícia, no mínimo, o mínimo que ela está fazendo é aí sim responsabilizar os pais, né? Se eles vão ser presos, punidos ou vão receber perdão é outra história. Isso aí não cabe a nós. Mas eles sim já indiciaram por esse fato. Porém, a pequena Noemi, não foi feita justiça, né? Não foi, porque 1 mês de investigação e o resultado foi frustrante. Não porque nós queríamos que alguém fosse responsabilizado por nada, mas que pelo menos fosse considerado aí o fato de abandono também,
de negligência também, né? Porque sim, houve. É a mesma história. Os pais que tiram os olhos dos filhos, que seja por segundos, né? Então, é um caso, outro caso triste, muito triste. Ainda tem aí 10 dias pela frente para a gente saber qual vai ser, né? E quem sabe até lá mudem, né? Eles caminhem por outra linha de investigação, porque realmente não dá para a gente entender como uma pequena caminha 2 quilômetros. E um detalhe importante que eu esqueci de falar com vocês. Outras reportagens estão falando que a mãe voltou 5 minutos depois e que escutou o barulho. Bom, essa pequena, em 5 minutos, poderia estar tão longe assim que primeiro os pais ligaram para a família, depois ligaram para a polícia. Bom, nesse tempo aí, entre desses 5 minutos, suposto, que a mãe voltou, entre ligar para cá, ligar para a polícia, daria tempo dessa pequena ter chego tão longe que eles não pudessem alcançar? Essa é a pergunta que eu fico aqui me fazendo. Se foram 5 minutos, daria tempo dela andar tão distante que eles, né, pai para um lado, mãe para o outro, se a outra parte da casa é fechada, é cercada, né, não teria como ela passar, ela saiu por ali mesmo. Muito estranho. Funcionários da fazenda que eles trabalham, sim, porque eles trabalhavam lá, ou trabalham de caseiros, né? Não daria tempo de buscar ali essa pequena. Se foi assim, ouvi o barulho e voltei 5 minutos. Gente, difícil, tá? Difícil você começar a juntar todas essas pecinhas e dizer que foi simplesmente isso. Ela saiu, caminhou um dia, uma noite, outro dia, até ser encontrada desvivida lá, 2 quilômetros depois, na beira de um rio. Bom, vamos torcer aí que essa investigação pegue outra mão, outro caminho, e que a verdade venha também nesse caso, porque não tivemos no caso da pequena Noemi. Mas que aqui venha, né? Aliás, diga-se de passagem, caso cerrado literalmente da pequena Noemi. Que tristeza. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Fiquem todos bem. Hoje eu não gravei vídeo de MM porque eu me recuso a gravar algum vídeo com o conteúdo que ela postou, tá? Foram 11 minutos andando, 2 minutos vendendo e o resto de um vídeo mostrando uma tabelinha fake que ninguém merece, né? Não tem nem o que falar daquilo lá, porque vocês são espertos, né? Então tá, pessoal. Fiquem todos bem, fiquem todos com o eterno até. Fui.